Dois assuntos no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, vamos analisar, à luz de manifestações do próprio presidente da República, a maneira como o governo federal enxerga a economia brasileira e, a partir daí, como eles imaginam os procedimentos para melhorar a situação econômica e social do nosso país. Não que eu concorde com o que eles estão fazendo ou querem fazer, mas sim, é interessante dar uma olhada ou averiguar a forma como nossos governantes pensam na atualidade. E o segundo assunto é relacionado aos nossos vizinhos hermanos argentinos, que realmente estão numa rota praticamente oposta à brasileira no que se refere ao desenvolvimento ou à política econômica, e parece que eles estão começando a colher alguns frutos positivos. Vamos lá para o trabalho. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. E antes de começar o vídeo propriamente dito, eu vou lembrar todos vocês, todos que me assistem costumeiramente, não esquecer do like, deixar um comentáriozinho porque ajuda muito o canal, compartilhar esse vídeo com a rede de contatos, e aquelas pessoas que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, se gostarem do que for dito, dos vídeos, dos assuntos, das interpretações, não esqueçam de se inscrever, que é importantíssimo para que a gente cresça e consiga prestar um serviço cada vez melhor para quem nos assiste. Bom, antes de irmos aos fatos, eu queria colocar uma coisa que é importantíssima: a maneira como eu vejo a questão da política, especialmente a política econômica. Não, eu não fico pensando se eu gosto de personalidade A ou B, se é os conceitos de direita de modo amplo ou de esquerda que estão corretos ou errados. Eu costumo analisar assunto por assunto, posso criticar pessoas, mas critico as ações das pessoas, não o seu caráter. Se bem que eventualmente nós nos deparamos com coisas tão esdrúxulas e engraçadas que nós não podemos deixar de comentar. Então é essa linha que eu sigo de uma maneira geral. Tratamos preferencialmente de assuntos e não das pessoas que estão por trás deles. E já que estamos falando secundariamente de pessoas, não posso deixar de comentar um pouquinho a respeito da última entrevista concedida pelo presidente da República, Luiz Inácio Silva, ao SBT, quando ele falou coisas, como eu falei, nem sempre eu concordo, mas sim, são muito significativas para entender a forma como eles estão conduzindo a política e a economia do Brasil. Especialmente sobre a questão da evolução dos preços, ele admitiu uma alta da inflação, isso é óbvio, os números dizem isso, do próprio IBGE, que é um órgão governamental, e vê como é essencial baixar os preços. Eu também vejo que é essencial que a inflação de mais de 0,8% não se repita no futuro. Mas a forma como ele quer baixar os preços é aí que nós vamos discutir. Ele coloca o seguinte nessa entrevista, vou reproduzir uma frase do presidente da República: a gente vai começar a colher aquilo que nós plantamos. A sociedade vai se dar conta de que as coisas vão melhorar. Para a sociedade estar feliz com o governo, é preciso que a economia esteja crescendo, o salário esteja crescendo e o preço da comida esteja baixando, disse o petista, conforme essa reportagem que eu estou usando do site Terra Brasil Notícias. Antes disso, ele tinha feito uma reunião com o presidente da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, o ministro da Agricultura, para tratar exatamente da redução do preço dos alimentos aqui no Brasil. Ele colocou aí de novo frases dele: conversamos sobre o que pode ser feito para reduzir o preço de alguns produtos e alimentos, bem como ações para estimular a produção agrícola. Nosso compromisso é trabalhar para resolver os problemas reais do povo brasileiro. E aí é dentro da própria retórica dele. Mas só que essa retórica, gente, ela tem, como vocês podem reparar, um enorme viés de a autoridade governamental intervir direto no processo econômico para determinar preços. Existem outras questões nesse escopo que até vale a pena enriquecer esse debate agora, lembrando das tretas da Petrobras com relação à retenção de dividendos e a forte intervenção do próprio governo federal, da própria presidência da República, para determinar quem vai presidir uma companhia agora privada, mas com pequena participação do governo federal, a Vale do Rio Doce, a mineradora, que, segundo o próprio presidente, tem que seguir as diretrizes determinadas pelo governo brasileiro. Vocês estão vendo o que eu estou dizendo? Eu não estou usando as minhas palavras, estou usando o que o presidente da República falou. Dentro da conversa dele fica muito claro que é o Estado, é o governo federal que tem que não apenas induzir, mas determinar ações no sentido de controlar preços e controlar ações empresariais.
aí que nós vamos discordar. Eu não estou falando se ele é um bom sujeito, um mau sujeito, um anjo, um demônio, qualquer coisa. Eu simplesmente estou avaliando as palavras dele dentro da contextualização histórica que ele se compromete e vou dizer, tal estratégia de intervenção, de baixar o preço do arroz, do feijão, da farinha, eventualmente dos combustíveis, simplesmente porque tem que baixar, não é algo que dá certo. Tem gente que não acredita, mas eu, pela experiência própria, estudando história econômica especialmente, observo que uma coisa que não é dominada e quando não é dominada funciona muito bem, chamada mercado, dá-se conta de se resolver por si próprio nesses aspectos, e quando há uma intervenção, aí a coisa encrenca. É como tentar compreender, cada pessoa tentar compreender o próprio corpo humano. Algumas coisas a gente conhece da gente, mas imagina a gente dizer que conhece tanto, mas tanto, que vamos fazer em nós mesmos uma autocirurgia, por exemplo, para melhorar nossa atividade cerebral. Vamos mexer nos próprios miolos e as resultantes, se nós sobrevivermos a isso, é uma grande caixinha de surpresa, porque ali dentro da caixa encefálica de cada um está um grande universo que ainda não foi desbravado, pelo menos de maneira competente. E aí, vão mexer no que não sabemos ou que eventualmente achamos que conhecemos, mas não conhecemos verdadeiramente? Só pode dar encrenca. E é exatamente isso que frequentemente acontece com as gestões públicas, que resolvem intervir de maneira demasiada no dia a dia da sociedade, no dia a dia da economia. Acaba gerando uma bagunça como aconteceu na Argentina, que já já nós vamos conversar sobre ela. O que está acontecendo efetivamente? Nós temos vários indicativos sobre a economia brasileira que a inflação, sim, ela está aumentando e não é só por causa dos alimentos, ela está se disseminando por outros fatores, a meu ver, associado ao excesso de gastos públicos, vitaminado pelos precatórios liberados em dezembro e em fevereiro, e também estamos assistindo, sim, um clima de maior intervenção do Estado na economia através de regulamentações, como nós observamos semana passada o debate que está ocorrendo no âmbito dos aplicativos de transporte, bem como projetos ou até decisões sobre política tributária que visam unicamente ou praticamente aumentar impostos de uma maneira que compromete, sim, as atividades privadas. E aí, como é que é a reação das pessoas, das empresas? Por um lado, aumento do pessimismo. E aumento do pessimismo reduz a propensão ou a vontade das pessoas de investir e até de gastar. E, em segundo lugar, várias pessoas pensam assim, não me coloco dentre elas, mas existe em todas as economias. Se o arcabouço legal que formaliza, coloca as empresas na lei, não servem, não funcionam, não viabilizam o desenvolvimento de algum negócio, essa iniciativa tende a ir para a informalidade, e isso é uma coisa que tende a aumentar e sempre aumenta em todos os países onde há excesso de regulamentação do Estado, que é isso que está acontecendo nesse país. Podem falar de corrupção, de intenção disso, de intenção daquilo, não é esse ponto que eu estou analisando. Eu estou analisando simplesmente a mentalidade de quem nos dirige, e essas pessoas acreditam, em primeiro lugar, que a riqueza de qualquer lugar do Brasil e do mundo é algo estanque, então ela não aumenta nem diminui. Isso aí vem dos princípios marxistas. E se a renda, se a riqueza não aumenta nem diminui, o problema de qualquer sociedade não é gerar mais riqueza, e sim distribuir melhor essa riqueza. E é nisso que eles acreditam, é isso que eles querem fazer, e para fazer isso, evidentemente, eles têm que atacar quem gera essa riqueza ou quem tem essa riqueza para se apropriar via impostos ou outras maneiras e distribuir essa grana toda pela população afora para sermos felizes para sempre. Só que isso nunca funcionou. Essa ideia predominou na União Soviética, a União Soviética quebrou. Predominou na China até Deng Xiaoping, sob o governo especialmente de Mao Tse-tung. A China quebrou também, teve a maior epidemia de fome do mundo. Depois Deng Xiaoping tornou a nação chinesa na prática capitalista, mas sob controle forte de um partido central que eu não chamaria de comunista, mas sim um partido autoritário, uma ditadura. Cuba também se ferrou por causa desses conceitos, Venezuela e Argentina. E ainda insistem, especialmente aqui na América Latina e no Brasil, que isso pode funcionar, mas não funciona. Não funciona simplesmente porque não é questão de bondade ou maldade, é
a questão mais óbvia. O que não se conhece, não se consegue administrar, não se consegue conduzir. E a economia é uma coisa tão complexa porque não envolve só sistema de trocas, mas sim a psicologia, a mente de cada ser humano e eventualmente até de alguns animais com seus comportamentos. E isso não tem controle, gente. Nós somos indivíduos, nós somos almas individuais que temos comportamentos, em primeiro lugar, diferentes um do outro, até alguns podem coincidir, mas também somos seres voláteis, mudamos de ideia, mudamos de gosto, mudamos de uma série de coisas. Então, economia, mercado, não é algo controlável. Quando se torna controlável, o que acontece? Primeiro, escassez de produtos. Depois, desenvolvimento do mercado negro. Terceiro, desemprego e miséria. Foi isso que aconteceu em vários países, talvez esteja a caminho de ocorrer no Brasil, dados os últimos indicadores produtivos que nós estamos analisando, que estão todos a caminho de uma estagnação, de uma recessão. Até gostaria de colocar um outro parêntese nisso aí. Lá nos anos 80, eu era bem mais jovem do que sou atualmente, evidentemente, eu passei 5 meses na Índia, quando ainda era governada por Indira Gandhi. Eles tinham uma associação, um alinhamento muito forte com a então União Soviética. A economia indiana era planificada e nada funcionava em termos oficiais. Era um horror. Uma vez uma pessoa que eu conhecia caiu de cara no chão, teve um desmaio, e eu fui socorrer ele e levei para um hospital indiano. Os remédios que ele recebeu como analgésico, depois de um atendimento que demorou horas e horas, não foram embalagens, foram drajas entregues de mão em mão, as drajas individuais, uma sujeira, uma imundície. Onde que funcionava? Mercado informal. Se conseguia tudo que se queria, até eventualmente o que era proibido lá, como por exemplo leite de vaca. Feito esse parênteses, eu digo novamente uma coisa que eu insisto muito aqui no canal. Essa questão de intervir na economia ou de tirar a renda das pessoas por meio de tributos mais elevados para o Estado elevar seu poder de gasto é uma besteira. E por falar nisso, eu tenho mais uma advertência para fazer sobre um novo investimento que o governo federal quer executar. Simplesmente a intenção é usar o Programa de Aceleração do Crescimento PAC para fundar 100 novos campos, ou campi, como se fala modernamente, para ensino técnico em todo o país. Segundo as fontes governamentais, essa iniciativa vai gerar em torno de 140 mil vagas para ensino técnico e ensino profissionalizante. Interessante, muito interessante, mas será que é necessário? Será que já não existe essa estrutura em outras escolas que estão subaproveitadas, como, por exemplo, o Sistema S da indústria, do comércio, dos transportes, da própria agricultura? Acredito que sim. Também vai ter que ter professor, vai ter que ter funcionário para sustentar toda essa estrutura. Da onde eles vão vir? Concurso público, aumento do quadro do funcionalismo, que acaba sendo, lamentavelmente, um dos principais fatores que o nosso país perde capacidade de investimento. Talvez não exatamente nesse momento só pela questão da folha de pagamentos, mas especialmente pelo custo previdenciário que vem acumulando déficits enormes, prejuízos enormes, e isso tende a se manter por longos e longos anos e décadas, desde a aposentadoria do servidor até o seu falecimento. Isso não é contado, não é contabilizado na hora de abrir novas vagas, como se fosse uma coisa independente, e não é. O Brasil está ferrado financeiramente, gente, porque temos um custeio de máquina pública exageradamente alto, e tais iniciativas vão aumentar mais esse custeio, e para que isso seja obtido, ou se faz mais déficit público, ou se aumenta mais ainda a carga tributária, que já beira os 40% do produto interno bruto. Lembrando que no início do Plano Real ficava em torno de 23% a 24%, o que já era elevado. Gente, dentro dessa mentalidade, lamentavelmente, o país não vai muito mais para frente. Mas, repito, eu não estou ofendendo ninguém, eu não estou julgando a personalidade de ninguém, estou simplesmente analisando as consequências das políticas nas quais os gestores públicos, o governo atual acredita, e que, a meu ver, não vão dar certo. Vão provocar muito mal para o nosso país no médio prazo. Olha, nem estou entrando na questão política de liberdade e não liberdade. Esse é outro papo que eu faço questão de tratar, mas em outro momento. A mensagem final desse assunto é: o governo federal, com a sua política atual, está equivocado. E isso está custando e vai custar ainda muito caro para a sociedade brasileira. E agora vamos para o segundo assunto do nosso vídeo.
Ontem foi divulgada a inflação argentina referente ao mês de fevereiro. 13,2%. Não, não é ao ano, é referente ao mês de fevereiro, é um mês. Verdadeiramente um dado bastante estrambólico que reflete a situação de hiperinflação pela qual o país passa. Mas vamos lembrar, os argentinos estão sob novo presidente com ideias bastante controversas, porque ele renega tudo aquilo que pautou a história econômica da América Latina no passado recente e que o Brasil sim está repetindo. Ele é um anarcocapitalista, ele defende o Estado mínimo. E defendendo o Estado mínimo, ele adotou uma série de medidas, não de regulamentar, mas de desregulamentar logo nas primeiras semanas de seu governo. E aí, naquele primeiro mês, em dezembro, que ele governou parcialmente 20 dos 31 dias, a inflação bateu em elevadíssimos 25,5%. Mês seguinte, em janeiro, portanto, já diminuiu relevantemente para 20,6%, mas ainda nós não sabíamos se era circunstancial ou se tinha algum motivo para que isso estivesse acontecendo. Porque a hiperinflação é aquela coisa, os preços simplesmente perdem referência. Teríamos que aguardar mais tempo para avaliar se essa queda era um viés ou era um efeito de sorte, vamos dizer assim. Aí chegou os dados de fevereiro. A inflação deles despencou para 13,2%, elevadíssimo ainda, mas já mostra uma tendência, já mostra uma linha de ação que foi obtida através do quê? Não regulamentação, como eu falei, mas sim desregulamentação. Provocam pânico nos mercados, provocam pânico na relação de consumidor e produtos? Claro que sim, mas era uma coisa necessária. Acabaram vários subsídios, muitas pessoas ficaram com a mão na frente e outra atrás, mas a continuar daquela maneira só se poderia empurrar a inflação com a barriga para frente, aumentando cada vez mais os percentuais que estão caindo. Então, o primeiro choque, diríamos assim, liberal na economia parece que deu certo. Espero que continue assim. Não é uma certeza. Mas agora o governo de Javier Milei está querendo sofisticar um pouco mais esse combate inflacionário. O que ele está fazendo? Regulamentando, criando lei que não pode subir preço disso, daquilo? Nada disso. Simplesmente está fazendo o que o Brasil já fez e deveria fazer sempre quando tivesse problemas inflacionários. Baixar imposto de importação, liberar importações. E é isso que Javier Milei determinou ontem para a Argentina no que se refere aos alimentos. Se há uma resistência para estabilização de preços, é só abrir o mercado, colocar mais competição, que o aumento da oferta acaba limitando qualquer tipo de aceleração de preços, e foi isso que ele fez. Parabéns a ele, espero que continue assim. E é um exemplo, enquanto o Brasil aqui começa a conviver com um risco inflacionário um pouquinho maior, espero que isso aí não se repita em março, muito menos abril, senão eu vou ficar verdadeiramente preocupado. Os argentinos estão simplesmente respeitando a natureza econômica, a natureza humana e não intervindo onde não conhecem. E essa é uma grande lição aqui para o nosso país, não precisa nem enxergar de binóculo, porque é tão pertinho, eles são vizinhos nossos, e como eu falei antes, espero que eles tenham pleno sucesso nessa iniciativa, que vai ser muito elucidativa, como eu falei, para o Brasil, para toda a América Latina. O resto do mundo já domina esses processos de livre mercado que são evidentes, seja grupos ligados à esquerda ou à direita. Todos aprenderam a respeitar a liberdade de mercado. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, repito, não esqueçam do like, do compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos e da inscrição no canal para quem não é inscrito. Um forte abraço para cada um de vocês, deixo aqui meu até breve, tchau gente!